hoje a gente vai mergulhar em uma das mentes mais complexas e fascinantes do século XX, o filósofo Walter Benjamin. E olha, ele nos deixou um verdadeiro quebra-cabeça sobre o mundo que a gente vive. E o ponto de partida desse quebra-cabeça todo é uma pergunta. Uma pergunta que, à primeira vista, parece até simples, mas que é, na verdade, muito profunda. O que será que a modernidade, sabe, com toda essa tecnologia, essa velocidade, o que ela nos roubou, no fim das contas? Pois é, e o Walter Benjamin passou a vida inteira investigando isso. Ele era quase como um detetive cultural, sabe? Procurando pistas em todo lugar. Nas ruas das grandes cidades, dentro dos cinemas, nas páginas dos livros. Então, vamos começar a juntar as peças. A primeira parte aqui da nossa investigação é justamente entender qual era o caso que ele estava tentando solucionar, esse grande quebra-cabeça da modernidade. E a investigação dele se concentrou em 4 pistas principais. A primeira, o impacto da tecnologia, que estava mudando absolutamente tudo. Depois, a experiência de viver nas grandes cidades, aquela coisa meio caótica. A terceira pista, a crise da tradição, como as coisas do passado estavam se perdendo. E, por fim, uma relação super complexa e muitas vezes bem perigosa a que existe entre a arte e a política. Beleza, vamos seguir a primeira pista então. E ela nos leva, olha só, direto para uma galeria de arte. Ou, na verdade, para algo que começou a faltar lá dentro. A gente vai falar sobre a tal da aura perdida da arte. Mas, afinal, o que é essa tal de aura? Para ele, a aura é, sabe aquela sensação única, quase mágica, de quando se está na frente de uma obra de arte original? Aquela pintura que só existe ali, naquele museu? Essa presença autêntica, com toda a sua história. É o aqui e agora da obra. Tá, mas como essa aura se perdeu? Bom, o processo foi mais ou menos assim. Primeiro, surgiram tecnologias novas, como a fotografia e o cinema, que permitiam fazer cópias perfeitas das coisas. E aí, com essa reprodução em massa, aquela unicidade da obra original, a tal da aura, ela meio que se dissolve, desaparece. Só que tem um outro lado, né? A arte se torna muito mais democrática, chega para muito mais gente, em qualquer lugar. Ok, vamos deixar a galeria de arte um pouco de lado agora e seguir a próxima pista. E para isso, a gente vai para as ruas movimentadas da cidade grande. Vamos procurar por uma figura bem específica, o homem no meio da multidão. E é aqui que o Benjamin nos dá uma pista que é, assim, fundamental. Ele fala que existem 2 tipos de experiência. De um lado, tem o que ele chama de Erfahrung. Pensa nela como uma experiência profunda, sabe? Aquela que a gente acumula com o tempo, que é passada de geração em geração como uma boa história. Do outro lado, tem a Erlebnis. Essa já é a vivência da cidade moderna. É rápida, é fragmentada, é um choque atrás do outro. O que o Benjamin diz é que a modernidade acabou trocando a profundidade da primeira por essa intensidade meio superficial da segunda. E a testemunha principal desse fenômeno todo tem um nome. É o Flanner. Imagina aquela pessoa que anda pela cidade meio sem rumo, só observando o movimento, as pessoas, a vida moderna passando, mas sem se envolver de verdade. Ele é o símbolo perfeito dessa nova experiência fragmentada. Bom, a nossa investigação agora chega no que talvez seja a sua evidência mais forte, mais dramática. É aqui que a gente vai encarar uma visão bem radical da história. Algo que o Benjamin chamou de a tempestade chamada progresso. Sabe aquela ideia que a gente costuma ter de que a história é uma linha reta, sempre para frente, sempre melhorando? Pois é, o Benjamin simplesmente vira essa ideia de cabeça para baixo. Para ele, a história não tem nada de uma marcha triunfal. E tem uma frase dele que resume isso de um jeito bem chocante, que é a seguinte: o progresso é, na verdade, uma catástrofe contínua. É pesado, né? Aquilo que a gente celebra como avanço, para ele, na verdade, era só um amontoado de ruínas e sofrimento. E para ilustrar essa ideia, ele usa uma imagem que é talvez a mais famosa de toda a sua obra, a do anjo da história. Tenta imaginar a cena. Tem um anjo que olha para o passado, mas em vez de ver uma sequência de eventos, ele só enxerga uma única catástrofe, uma pilha de ruínas crescendo sem parar. Ele até queria parar, sabe, juntar os cacos, consertar as coisas, mas tem uma tempestade vindo do paraíso que sopra com tanta força que o empurra de costas para o futuro sem que ele consiga resistir. E essa tempestade é o que a gente chama de progresso. Então, olha só, a gente já juntou todas as pistas. A arte que perdeu sua aura, a experiência que se tornou fragmentada e a história vista não como avanço, mas como catástrofe.
Com tudo isso em mãos, a gente está pronto para o veredito final do Benjamin sobre a nossa condição moderna. E a conclusão dele é mais ou menos a seguinte: a modernidade destrói a nossa experiência tradicional, a nossa conexão com o passado. Ela transforma a arte e impõe essa ideia falsa de progresso. E aí, para ele, a saída, a solução, seria tentar recuperar o passado, mas não pela história oficial. Seria preciso olhar para a história a partir da perspectiva de quem foi esquecido, dos oprimidos. Então, só para a gente amarrar tudo, quais foram as ideias-chave que a gente viu aqui? Falamos da aura da arte e da reprodutibilidade técnica, vimos a figura do Flanier e a diferença entre a experiência profunda, a Erfahrung, e a vivência imediata, a Erlebnis. E, claro, a crítica dele à ideia de progresso, com aquela imagem poderosa do anjo da história. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente ficar pensando. Se a gente olhar para o nosso mundo hoje, com tanta inovação, mas também com tantas crises, será que aquela tempestade do Benjamin ainda está soprando? No fim das contas, a gente está vivendo um progresso ou uma catástrofe?